Olá! Esse trabalho é resultado da disciplina Projeto de Pesquisa e Tecnologias da Educação, proposta pelo professor orientador Dr. Marcos Nonato de Oliveira. O tema desse pré-projeto de pesquisa é a referenciação como estratégia para a compreensão do texto multimodal por computador web. As histórias em quadrinhos, os HQs, circulam em enorme variedade de tiragens na sociedade. Milhares e muitas vezes milhões de tiragens. É uma ocorrência muito grande para um gênero também muito popular. Podemos notar que mesmo com a ocorrência das tecnologias, ainda com a sofisticação e a diversificação dessas tecnologias, as histórias em quadrinhos, elas não perderam seus fãs. Pelo contrário, a cada dia elas têm aumentado. Contudo, sabendo dessa popularização da história em quadrinho, nós ainda notamos que as escolas ainda não abordam esse gênero textual. Muitas vezes ela aborda o gênero, mas não produz. Enfim, a escola ela negligencia, de certa forma, a exploração desse texto. E isso traz determinados prejuízos para o alunado, né? Já que os nossos alunos de hoje eles possuem uma visão renovada e questionadora acerca do processo de aprendizagem. Então vale ressaltar que a exploração de dos gêneros textuais, ela é falha para o ensino. Isso posto, essa proposta de pesquisa em linguística aplicada, de acordo com Leffa e Moita Lopes, 2009 e 2013, se alinha ao estudo do texto, proposto por Marcuski, 2008, por Ko, 2004, Ko e Elias, 2006 e 2009, e Cavalcante, 2011 e 2012. Ainda sobre a estratégia da referenciação multimodal, proposta por Mondada e Dubois, 2003. Desse modo, ainda vale ressaltar as nossas concepções de linguagens, que se alinham às concepções do Vanderlei Geraldi, 2006, o qual ele entende a linguagem como expressão do pensamento, como instrumento de comunicação e como forma de interação do texto. O nosso objetivo com esse trabalho é aplicar a estratégia de referenciação para a compreensão e produção de tirinhas cômicas. O que pouco se sabe e que vale ressaltar é que a linguística textual, atualmente, ela não se preocupa com as manifestações da comunicação proposta pelas imagens e tampouco pela complementação entre linguagens de um texto. Desse modo, o grande desafio da linguística textual desse século é a presença dos elementos não verbais, seja movimento, seja áudio, seja visual. Mas o que a gente pode observar em pesquisas é que há muitas pessoas já trabalhando e pesquisando, tentando inserir esse gênero dentro da linguística textual. É o caso de Bentes e Ramos, 2010. Dessa forma, nós sustentamos a aplicação da referenciação em textos multimodais, pois, como a maioria dos pesquisadores de texto afirmam, o texto é um evento comunicativo, em contexto linguístico, comunicativo e social. Por isso, e dessa forma, nós inserimos o texto multimodal dentro dessa concepção, tendo em vista que o texto multimodal ele é um texto que é um evento comunicativo, que é um evento linguístico, cognitivo e, popularmente, como a gente viu, social, né? Ou seja, ela envolve todos os conceitos linguísticos e não linguísticos. Como procedimento metodológico, a pesquisa ela seguirá uma adaptação da sequência didática proposta por Chinol e Dawes. Inicialmente, nessa proposta, nós levaremos o aluno à resolução de questões virtuais.
Essas questões abordarão seja questões que contemplem os textos verbais comuns, muito conhecidos, né? Sejam questões que abordem elementos não verbais ou com a inter-relação e a complementação, seja verbal ou seja não verbal. O resultado desse teste será objeto de análise inicial para a elaboração das oficinas de letramento multimodal, certo? Essas oficinas, elas obedecerão 4 etapas, inicialmente. A primeira etapa será após a primeira aplicação. Após isso, ela obedecerá 4 etapas. A primeira etapa será o contato com o gênero. Os alunos, junto comigo, nós iremos construir o que nós sabemos sobre as concepções do gênero tirinha cômica. Ainda pesquisaremos e traremos instruções sobre esse gênero em uma roda de conversa e debate. 2. Serão feitas instruções sobre a complementação entre linguagens presentes nas tirinhas cômicas. Em 3, nós aplicaremos a estratégia de referenciação no texto multimodal, ainda do objeto de discurso. Em 4, nós mostraremos que muitas vezes, para que nós possamos compreender e entender e trazer sentido para o texto multimodal, é necessário a gente compreender o contexto situacional, ou seja, levando em consideração as múltiplas linguagens constituídas nesse tipo de texto. Assim, como esta apenas é uma proposta de pesquisa, ela vai observar os resultados da sequência didática, da sequência inicial, e a partir daí nós poderemos criar outros módulos de acordo com os problemas que vieram a surgir no teste inicial. Então são apenas 4 módulos iniciais, podendo ser inserido mais ou tirado outros de acordo com os resultados. Para tanto, nós esperamos com esse projeto que os alunos eles possam compreender melhor os efeitos de sentido construídos pelo gênero em destaque, ainda que eles possam entender e construir os textos multimodais a partir da compreensão da referenciação e, como nós vamos começar a chamar, da referenciação multimodal. Inicialmente é isso, nós agradecemos a sua atenção e obrigado.